obrigado. Agradeço mais uma vez ao convite do Jordi, da Raquel, né, a galera da Adrenalina. Acho o projeto de vocês fantástico. Não me canso de falar sobre ele para várias pessoas que eu conheço, indico para que participem com vocês, porque acho que essa troca é muito válida e pronto, eu sempre vou ser uma agente de ajuda no processo de educação. Falando um pouquinho sobre o meu perfil, hoje eu resido na Irlanda, já faz 10 anos que eu deixei o Brasil, morei em países diferentes, hoje eu estou na Irlanda, e no Brasil eu trabalhava na área de educação. Então, por que que eu estou trazendo um pouco essa informação? Para chegar até esse curso que eu estou fazendo atualmente aqui na Irlanda. Eu trabalhei na área de educação, trabalhei na área, em empresas privadas, na área financeira, de seguros, e uma constante na vida, quer seja no âmbito pessoal, no âmbito profissional, é a parte dos conflitos. Então, os conflitos, eles fazem parte da rotina, do cotidiano de qualquer pessoa, quer seja de uma criança. A negociação também é presente, em todos os momentos da nossa vida. Eu tenho, por exemplo, um filho com 7 anos de idade e ele já faz acordos comigo, e não sei se isso influência do meu comportamento com ele desde criança, mas ele já negocia a hora que ele vai tomar o banho, a hora que ele vai fazer uma tarefa. Então ele pergunta: eu preciso fazer agora ou eu posso fazer de tal forma? Então a gente entra sempre nesses acordos e eu acho muito legal e muito positivo você ir desenvolvendo essa abordagem desde cedo, porque às vezes, de acordo com a cultura que a gente é inserido, os valores da nossa família, no Brasil, por exemplo, eu venho do Nordeste e a gente tem muito um ditado que falava: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nos dias de hoje a gente vê que é muito mais exitosa uma prática em que você compartilha, em que você negocia. Então, os conflitos eles são minimizados quando você tem a oportunidade de falar e de ser ouvido também. Então, diante de toda essa vivência pessoal e profissional, óbvio também os perrengues pessoais que a gente passa, a questão dos conflitos que a gente tem na ambiência pessoal, isso me motivou a buscar esse curso aqui na Irlanda. Já vim aqui por questões profissionais mesmo, mas e aí pensei em fazer algo que pudesse transformar e pudesse qualificar mais o meu ambiente profissional, então eu posso negociar melhor. Eu trabalho como gerenciamento de projetos de uma consultoria em educação, então eu posso lidar melhor com os meus clientes internos e externos, e também posso utilizar isso como uma ferramenta profissional, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, de acordo com a vertente que eu decida seguir, nessa área desse mestrado que eu estou cursando. Então, o que é esse mestrado, né? Ele é um mestrado em resolução de conflitos. Aqui ele é denominado como Alternative Dispute Resolution. Então, dentro desse curso, e ele tem várias partes do mundo, o Brasil, hoje em dia, a questão de mediação de conflito e arbitragem, ele é mais conhecido como essa titulação, tem sido muito constante. Em 2013, eu trabalhei como intérprete em um congresso nos Estados Unidos para brasileiros que eram da área do direito e foram para um autor da teoria de mediação transformativa, então nem tinha muito conhecimento sobre o que era a área, participei de um pré-congresso e depois do congresso, e naquele momento foi quando eu fui exposta a essa teoria e a essa profissionalização da disputa, sem ser num ambiente da corte, porque até então o que é que a gente via? Se existe um litígio, se existe um problema, quer seja no ambiente profissional, então você recorre à instância trabalhista, se é do casamento, você recorre à instância civil e por aí vai, mas sempre com o ambiente legal. E naquele congresso eu vi que alguns países, inclusive o Brasil, eu não tinha conhecimento, já atuava com a mediação do conflito como uma estratégia prévia ao próprio litígio, né, ao próprio processo legal. Então, o perfil, o propósito desse curso, ele é tentar resolver os conflitos fora dos tribunais de uma forma mais rápida, econômica e eficiente.
Os principais métodos dentro da mediação de conflito, ela vai vir como mediação, arbitragem, negociação e conciliação. A mediação, ela vai ser muito mais no sentido de você ter um conflito e você vai ouvir aquelas partes, fazer aquelas partes também se expressarem, neutralizar os termos, porque, por exemplo, eu fiz agora há pouco uma oficina sobre uma mediação e eu tinha ali uma dupla que dividia casa e que teve um problema nessa divisão de casa, que é muito comum aqui na Europa, as pessoas desconhecidas dividem uma casa para dividir os custos e, obviamente, vem culturas diferentes, relacionamentos conflituosos, e aí alguma demanda para ser resolvida que não necessariamente precisa ir para a corte. Então, na hora que as pessoas vão discutir o problema, elas vêm cheias de emoção, e às vezes não utilizam a linguagem mais adequada. Então, como mediadora, eu escuto as partes, transformo aquilo que foi dito de forma mais audível, de forma mais neutra, e faço as partes começarem a pensar sobre uma outra perspectiva. Então, por exemplo, nesse caso, uma pessoa estava atrasando os aluguéis e ainda quebrou um equipamento da casa. E aí a outra pessoa quebrou o equipamento dessa parte que alugava o quarto em revanche. Então você vai transformar isso numa situação mais fácil de se entender por que as partes agiram daquela forma e quais os acordos que elas podem chegar. Na mediação, você vai fazer com que as próprias partes cheguem a um denominador comum, a um acordo sem necessariamente o mediador dar a solução para isso. Então, esse ponto é muito mais de mediar o conflito, mas sem fazer o papel do juiz. Já na arbitragem, você recebe, quando eu concluir esse curso, eu faço as validações e eu recebo um poder como juiz, uma juíza fora da corte. Então, eu vou ouvir um problema, eu vou ser contratada para ouvir o problema e para julgar quem agiu correto, quem agiu errado e qual é a solução que eu vou dar para aquele conflito. Então, na arbitragem, ela tem mais essa vertente legal, jurídica. Na negociação, por exemplo, eu intermediei uma negociação de acordos para um divórcio. Então, como é que seria a guarda das crianças, a partilha, a casa, enfim, várias questões do âmbito pessoal desse casal, para que de forma mais amigável possível, eu sei que é um termo muito difícil para utilizar no momento do divórcio, mas aquilo vai ser uma relação de longo prazo, especialmente quando envolve crianças. Então, qual a forma de fazer com que tudo isso seja tratado de forma mais natural, de forma com menos dano para o casal e para os filhos, para que parta para o divórcio já numa instância eh, mais fundamentada. No Brasil é muito comum o advogado assumir todas essas partes. Então, quando você vai para as pequenas causas, o processo, o juiz vai solicitar que tente-se uma conciliação prévia antes de seguir para a instrução, para o julgamento. Então, em outros países, como nos Estados Unidos ou aqui na Irlanda, isso atua totalmente fora da corte, mas a corte também tem esse poder de fazer o pedido e faz. Aqui na Irlanda é altamente recomendável que as partes tentem antes a mediação, ou dependendo da causa, a arbitragem ela é mais tratada em temas mais internacionais, de maior volume financeiro, que tente-se esse acordo fora da corte. E a gente vai ver um pouquinho por que essa tentativa é feita, quais são os benefícios para ambas as partes quando se tenta o processo fora da corte. A origem nessa parte de tentar negociar e gerir os conflitos, ela vem desde os primórdios. Então, por exemplo, pensando na cultura brasileira, os índios fizeram e fazem isso até hoje. Você tem o cacique que vai conversar com as partes que tiveram problemas e vai dar uma solução para aquilo, vai tentar resolver o problema. Na religião, a gente tem bastante o fundamento em cada uma das religiões, em cada um dos seus livros, a questão de mostrar a necessidade de não ter problemas, de não ter contenda, de resolver, de como discutir. A Bíblia, por exemplo, ela vai mostrar um fundamento
fundamento que se você tem uma contenda com alguém, você vai discutir primeiro com essa pessoa, se com essa pessoa você não resolveu, você vai trazer testemunhas para tentar resolver o problema, e aí sim você vai partir para uma instância, superior, mas você vai tentar de forma amistosa resolver os conflitos. Então tudo isso vem desde dos primórdios, essa tentativa de solução comunitária, e na década de 70 e 80, nos Estados Unidos começaram a profissionalizar esse processo de moderação e mediação dos conflitos. Algumas instituições, alguns organismos, como a ONU, por exemplo, ela passou a atuar nesses conflitos globais e internacionais, e eu vou trazer um estudo de caso sobre isso, eh, nessa tentativa de conciliação e dos acordos, que agora a gente pode ver muito presente entre Ucrânia e Rússia, Palestina e Israel, essas disputas de maior potencial, mas isso também às vezes acontece em pequenos conflitos diplomáticos, incidentes diplomáticos, como a gente tem, por exemplo, às vezes no Brasil, um pronunciamento que um presidente faz e fere os interesses de um outro país que nós temos um relacionamento mais teri- de- de- costumávamos ter um relacionamento mais amistoso. Então, nessa parte da negociação, alguns organismos eles atuam diretamente fazendo essa ponte. Jordi pode avançar, por gentileza, os slides. É, então, vamos ver como é que isso funciona. No Brasil, ela é, a mediação e a arbitragem, ela é regulamentada por lei desde 96, e o Código do Processo Civil fez a alteração e inclusão em 2015. Então, como eu falei, em 2013 eu participava de um congresso nos Estados Unidos em que vários juristas, advogados, pessoas da área jurídica do Brasil estavam participando. Mas até então a informação que eu tinha é que só quem poderia atuar nessa área seriam as pessoas do direito. Aqui na Irlanda, não precisa, tanto é que eu não tenho bacharelado em direito, eu venho de uma outra área de formação, mas você pode fazer a formação e a capacitação, e de acordo com a sua área de expertise, você vai escolher qual caminho que você quer tomar. Por exemplo, na mediação, eu posso escolher que eu não quero trabalhar com causas familiares, eu vou atuar em causas comunitárias, na comunidade, nos conflitos entre pessoas de comunidade. Na arbitragem, eu posso utilizar a minha expertise na área financeira e de seguros e posso ser um excelente árbitro nessas questões, porque eu vou ter expertise de um tempo de trabalho prévio que me fez entender todo esse mecanismo, e quando aparecer uma disputa, eu vou ser capaz de julgar com mais propriedade. Então, você, de acordo com a sua linha profissional, do que você se identifica, você vai atuar de melhor forma. Nos Estados Unidos, eu vi muito isso depois do Congresso, quando seu olhar se abre, por exemplo, você não tem a informação prévia, você passou por aquela coisa todos os dias e você não vai ver. Depois que eu participei do Congresso, eu comecei a observar todos os counties do local que eu morava, do estado que eu morava, eles tinham uma área de conflitos do próprio governo. Então, o governo pagava aqueles profissionais e eles atuavam como se fosse no Brasil, PROCON, um juizado de conciliação, só que nessa esfera não jurídica, para resolver esses problemas de pequeno potencial ofensivo, mas que causam desconforto na comunidade, que às vezes até reverbera em um ato de violência. Então, você tem isso, um vizinho que utiliza o som mais alto, né, que não segue as regras do condomínio, coisas que você fala: "Ah, isso era tão simples de resolver", e é exatamente isso. Nos Estados Unidos, eles têm essa área, esse suporte, em alguns estados, obviamente, no estado que eu morava era muito presente para resolver essas contendas menores. Aqui na Irlanda, isso depois de 2017 foi intensificado, existe legislação própria para essa questão do familiar, do comercial.
E tanto nos Estados Unidos quanto aqui na Europa, a constituição de um advogado é muito caro, diferente do Brasil, que a gente tem uma quantidade muito grande de advogados e que acaba fazendo com que o mercado seja mais acessível. Na Europa e nos Estados Unidos, especialmente, a área do direito é muito valorizada, então esses profissionais são altamente remunerados. E se você tem uma contenda, você vai pagar muito caro para fazer um processo. Por exemplo, no Brasil, se um divórcio custa hoje R$ 5.000, você não vai fazer um divórcio em Portugal, que é um país muito barato aqui da Europa, não imagino que você faça um divórcio por menos de €2.000, o que seria pelo menos 2 vezes e meia o valor do Brasil, né? Então, os valores são bem elevados. Aqui na Irlanda, não se começa a pagar um advogado com menos de €1.000 para nada. Uma carta, por exemplo, eu lido com a imigração, uma carta que um advogado faz para dar um suporte a um estudante junto à imigração são €800, mais o imposto. Então, são valores muito elevados. E com essa falta de acesso da sociedade a esses mecanismos por falta do dinheiro, né, para fazer o pagamento, esses órgãos, essa facilidade de ter a mediação, a arbitragem não, porque ela vai para uma instância de valores mais elevados mesmo, mas na parte da mediação, da negociação, para lidar com esses conflitos, se torna mais acessível para a comunidade. E em alguns lugares, como aqui na Irlanda, você já encontra ONGs que são custeadas por outras instituições ou até pelo governo, que fazem gratuitamente a questão familiar, a questão do direito comercial de valores de baixo potencial ofensivo. Então, você tem acesso, você faz com que seja mais acessível o direito a buscar os seus direitos, porque muitas vezes, ou em alguns países, por exemplo, na Itália, eu tenho conhecidos que residem na Itália e sempre comentam: "Ah, na Itália não é como o Brasil, que a gente tem, o direito do consumidor, a gente tem os juizados especiais. Aqui, se você tem um problema com uma empresa, ou você constitui um advogado, ou você não tem como ser ouvido". E aí as empresas acabam não agindo tão bem na prestação dos serviços, o que seja, porque sabem que as pessoas não vão recorrer judicialmente para buscar o reparo àquele dano, porque não existe essa forma muito estruturada de buscar esses mecanismos. E um outro ponto é, quando existe, muitas vezes isso não é divulgado, especialmente para quem é imigrante, né? A gente que é imigrante, a gente tem que buscar 10 vezes mais a informação. Mas a própria sociedade é muito desinformada sobre o que a gente tem de acesso, como é que a gente pode facilitar eh, facilitar a vida do outro com o acesso à informação e a busca da realização dos seus direitos. O Jordi pode passar, por gentileza, para a próxima parte. Então, tratando um pouquinho sobre as vantagens, né, ao invés de fazer um processo judicial, quais são as vantagens de utilizar a arbitragem, a negociação ou a mediação em paralelo a essas alternativas? Então, como eu falei, eu estou comparando muito mais a realidade dos Estados Unidos e Irlanda, que é a que eu tenho conhecimento, a do Brasil eu não tenho um conhecimento profundo sobre isso, mas os processos judiciais, eles são muito mais caros e demorados. Então, por exemplo, você tem numa arbitragem, que é como se fosse todo um processo legal da corte, e você em 100 dias você consegue resolver os litígios, as disputas, enquanto na corte você levaria anos. Às vezes o juiz ele vai pedir a especialistas que analisem aquele caso, ele vai pedir mais provas, então você tem esse prazo muito mais curto. Você tem o poder na arbitragem de escolher o seu árbitro, então 2 empresas, digamos, uma empresa do Brasil que tenha negócios com uma empresa em Portugal. Eles tiveram uma contenda, eles podem escolher um árbitro de um terceiro país para que seja neutro. Ele pode pensar: "Eu não vou querer um árbitro do Brasil, porque ele pode tentar beneficiar essa empresa", da mesma forma em Portugal. Então vamos pegar um árbitro da Irlanda, que entenda sobre esse tipo de disputa, e aí eles entram em comum acordo e esse árbitro vai fazer o julgamento. Então é muito mais transparente a decisão, a escolha do juiz
a confidencialidade, se você tem um processo, a não ser que ele seja criminal, por exemplo, em alguns países ele vai ser totalmente aberto, as pessoas conseguem consultar, qualquer advogado consegue ter acesso aos trâmites daquele processo, e nesse caso, tanto a mediação quanto a negociação e a arbitragem são processos sigilosos, as partes só divulgam se elas quiserem, mas é um processo que corre totalmente sigiloso. Então, às vezes, por exemplo, a questão pessoal, então você tem uma disputa com alguém que é uma personalidade, uma pessoa pública, então essa pessoa vai ter toda essa manchete a esse processo. Nesse caso, isso tudo corre de forma muito mais equilibrada e moderada. Então, tem esse controle das partes, a redução dos processos, porque isso vai reduzir também a sobrecarga dos tribunais. Quando eu trato essas situações fora da corte, eu vou deixar a corte exclusivamente para tratar assuntos que são de alçada realmente da corte, né, dos tribunais. Então, de forma mais eficiente, o judiciário vai trabalhar e a ADR também vai trabalhar em paralelo. Então, e de uma forma global, nessa modalidade, a gente vai promover o diálogo, a interação, evitar, a judicialização de processos. E, geralmente, uma pessoa que vai para um litígio com outra, aquele relacionamento dificilmente vai ser restabelecido. Eu vou ter sempre a imagem, por exemplo, o Jordi me processou, então é um relacionamento que dificilmente vai voltar a existir. E quando você vai para uma conciliação, para uma mediação, você você quer pensar no momento, óbvio, você pode estar, chateado com o que aconteceu e você não pode vislumbrar um futuro tendo um relacionamento ainda com essa pessoa. Mas, em vários casos que são analisados, após a mediação, as partes repensam, veem se deram o peso ideal para aquilo, se foram justos ou injustos, e até os relacionamentos eles podem ser restabelecidos. Então, para quem tem essa visão pacífica da vida, que busca relacionamentos pacificadores, duradouros, então isso tudo faz com que tenha, esse impacto, favorável. E na questão econômica, isso também diminui os custos operacionais do Estado. Então, por isso que eu falei que em alguns países há o investimento para que seja feita essa tentativa fora da corte, porque vai também enxugar os custos do Estado. E aí, trazendo um caso prático de negociação, por exemplo, se vocês pensarem no passado, é muito comum a gente lembrar de alguns casos, por exemplo, na África, quando houve o apartheid, e aí as pessoas que se sentiram desprestigiadas naquele momento, houve um pedido oficial de desculpa sobre aquilo, e aí vai ter um grande debate sobre um pedido de desculpa resolve o dano ou não, mas alguma tentativa foi feita. Então, sempre nessa perspectiva global, dessas disputas e desses problemas entre países, a gente vai ter sempre essa questão de se foi reparado ou não o dano, mas o importante é que a tentativa foi feita. Então, por exemplo, há pouco tempo, o Papa atual, da Igreja Católica, ele pediu desculpa pelos abusos cometidos pelos padres e bispos, os abusos sexuais, e aí pediu desculpa a essas vítimas. Então, obviamente, a vítima, e até reparo financeiro foi liberado, Portugal, inclusive, até esse ano ainda vai continuar pagando algumas indenizações às pessoas que recorreram. Então, houve tanto o pedido de desculpa quanto o reparo financeiro pelos danos causados e pela falta de transparência que a igreja atuava naquele contexto. Então, esse pedido de desculpa, ele pode não resolver do ponto de vista financeiro, psicológico, da pessoa que foi apenada, mas é um passo significativo para a igreja olhar e reconhecer que há uma falha, que são seres humanos e nós, como humanos, nós falhamos, nós erramos, e essas pessoas erraram, falharam e a igreja reconhece isso. Então, o pedido de desculpa ele é muito importante porque ele traz
essa perspectiva de que nós reconhecemos que houve esse erro. Então, na negociação e na mediação, é muito importante que haja esse reconhecimento e esse pedido de desculpa. Vou pedir para o Jordi passar para o próximo slide, e aí eu vou trazer um caso que eu utilizei com o meu grupo de estudo nesse mestrado que eu faço. Então, nós tivemos uma disciplina que a gente fazia uma reflexão sobre algum dos casos globais, ou do passado ou do presente, mas algum caso desses conflituosos. E nós escolhemos, junto com uma amiga que nós temos no grupo, que é do Quênia, e aí nós conversamos sobre a República Democrática do Congo. É, eu confesso que, pronto, a gente sabe algumas coisas sobre alguns países da África, alguns abusos que acontecem. Eu conhecia um pouco sobre Ruanda, porque virou um filme o que aconteceu ali na década de 90, mas não tinha muita ideia sobre o que acontece no Congo, embora eu tenha tido amigos refugiados do Congo, nos Estados Unidos. Então, eu sabia que existia uma guerra, existia um conflito, mas nunca me aprofundei no assunto, o que é uma grande vergonha quando a gente começa a estudar, porque enquanto a gente continua falando sobre tudo o que aconteceu com relação aos judeus há quase 100 anos, atualmente milhares de pessoas estão sendo mortas diariamente na África e as pessoas não comentam sobre isso. Então, a gente ouviu casos bem diversos, Azerbaijão, países que a gente nem, pronto, como no Brasil a gente nem tem muita informação nem notícia, mas a gente teve a oportunidade de discutir esses casos e de ver o posicionamento de algumas instituições como a ONU agindo, né, nessa negociação. Então, nesse caso do Congo, eh, o que é que acontece de uma forma geral? Você tem ali, aí tem um mapinha mostrando, você tem o Congo, é um país muito grande e fronteiriço, ele tem Uganda, Ruanda, o Burundi, tem outros países ali da África que têm um grande interesse no Congo, na República Democrática, né, porque tem 2 Congos, por conta dessa região de Kivu, que é extremamente rica em alguns recursos naturais, como não só o diamante e o ouro, mas como outras, como chama isso, meu Deus, em português? Outros recursos, como esses que são preparados, que são utilizados na produção de eletroeletrônicos, então tem ali o lítio, então tem alguns componentes que são muito valiosos. Então você tem, dentro do Congo, você tem uma grande atuação dos Estados Unidos e da China na conquista dessas minas compraram e, por exemplo, os Estados Unidos recebem muitos refugiados do Congo, mas não atua diretamente na guerra que acontece ali. E aí eu vou contar um pouquinho o que é que aconteceu em função. No começo, eles diziam que não era em função desses minérios, dessa área rica, mas por um outro conflito mesmo de poder. Então, como é que começa essa história dessa essa guerra que acabou envolvendo a República Democrática do Congo? Em 1994, existe um filme, como eu falei, que acho que o nome desse filme é Hotel Ruanda. Ele mostra uma grande disputa que houve entre 2 grupos étnicos de Ruanda e eles estavam fazendo o extermínio, os Hutus estavam tentando exterminar os Tutsis. Quem estava no poder naquela época eram os Hutus, eh, eram os Tutsis, desculpa, e eles tentaram exterminar os Hutus. Então, o líder de Ruanda, que foi o responsável por esse genocídio, ele foi deposto, eh, e teve intervenção. A ONU já atuava lá nessa época, todos saíram, enfim, foi um massacre, uma coisa terrível. Então, nesse momento, os causadores desse genocídio, quando o líder foi deposto, eles fugiram para o Congo. Então, eles fogem para o Congo, se escondem, mas depois eles começam a atacar tanto pessoas do Congo quanto de volta a Ruanda, tentando conquistar novamente o poder. Então,
o novo líder de Ruanda se junta com esse grupo étnico que que estavam tentando dizimar. Esse novo líder, ele é líder desse grupo étnico, então ele tenta ajudar em Ruanda a derrubarem o líder do Congo, a derrubar o líder do Congo, que suportava esse grupo de rebeldes da Ruanda. E aí, quando ele derruba esse líder, assume o poder um líder que tem todo o suporte desse grupo de Ruanda. Só que quando ele assume o poder, o que é que ele faz? Ele também rompe com Ruanda e com esse grupo étnico. Então, esse grupo étnico se diz, porque aí o que é que a gente faz na negociação e na conciliação? A gente analisa e a gente tenta se desprover dos preconceitos. Então, eu analiso um lado, que é o governo, e o governo diz: eu não não negocio com terrorista, e a gente vai analisar o lado do terrorista. Eles são realmente terroristas ou o que aconteceu para que eles tenham esse posicionamento? Então, esse grupo de rebeldes, na verdade, dentro do Congo atualmente, são mais de 120 grupos rebeldes e o principal deles é o M23. Esse grupo recebeu esse nome porque ele foi formado em março de 2023. E esses rebeldes, que são os Tutsis, dessa etnia que ia sendo dizimada, eles lutam pela sobrevivência étnica do grupo deles. E pronto. Com essa justificativa, eles causam horrores no país. Então, esse novo líder que assume a República Democrática do Congo, ele rompe com Ruanda e os conflitos se intensificam nesse momento. Então, pode passar, por gentileza, Jordi, para o próximo slide. Então, a posição do governo, e aí o que é que o governo fez e por que é que eles consideraram um grande golpe? São dois para frente, Jordi, por gentileza. É o que vai chegar em DRC Government, a próxima, sim. Então, esse governo, ele rompeu com Ruanda, que foi quem deu o suporte, ele foi deposto, vem um novo governo, e esse novo governo diz: eu não reconheço esses grupos de rebeldes. Então, eu não tenho nenhum desses membros desse grupo, dessa etnia Tutsi, nas Forças Armadas. Eles eram das Forças Armadas e eles tiraram, o governo retirou. Então, ele fala: eu não vou ter esses rebeldes na Força Armada, eu quero de volta essa região, que é a região que tem a maior parte dos minérios. E aí, esse grupo M23, ele tomou conta dessa parte dos minérios, e ele considera o grupo, esse M23, terroristas. Então, ele não diz que não vai negociar com terroristas, e a questão só escalona, e a sociedade é quem tem os maiores prejuízos. Você pode passar para o próximo, Jordi, por gentileza. Então, do ponto de vista do grupo rebelde, desse especificamente, que foi o que nós analisamos, eles acreditam que eles estão defendendo a etnia deles. Então, como nesse genocídio 85% da população eram Hutus e só 15% eram Tutsi, só que desses 15%, 800 mil foram exterminados. Então, imagina, 800 mil pessoas mortas por conta da sua etnia. Então, e aí, como eu expliquei, em 96 retiraram do poder esse líder da República Democrática do Congo. Ele entra com o suporte dos Tutsi, mas depois também trai os Tutsis. Então, da perspectiva deles, em Ruanda, eles tentaram dizimá-los. Eles dão suporte ao Congo para que o novo líder crie alianças com Ruanda e eles se protejam mais como grupos étnicos. Esse líder também faz essa traição, então eles acreditam que eles precisam se defender a si próprios, né? Proteger a etnia deles e continuar a preservação da cultura e das origens e das raízes. Então, pode avançar, por gentileza, Jordi.
Então, o que eles acreditam é que eles fazem essa resistência ao governo porque eles buscam a segurança do grupo étnico e eles pedem a reintegração dos soldados que faziam parte do governo do Congo. Eles pedem a reintegração desses soldados que passaram a ser tratados como milícia, mas na verdade eles se consideram soldados. E eles dizem que eles têm um interesse na proteção étnica do grupo e na preservação desse território. Então, eles precisam de recursos financeiros para manter o grupo, por isso que eles se apropriam dessa região, e eles querem lutar contra essa falta de segurança e da identidade deles, né? Da extinção da identidade deles. Do ponto de vista da sociedade, é, essa violência, pode avançar para o próximo slide, por gentileza, Jordi. Essa violência e essa disputa entre o governo e essas milícias, o impacto disso é totalmente na sociedade. Então, eh, houve um movimento massivo, as pessoas dessa região toda tentaram migrar para outras partes do país, para outros países, os que tinham mais informações ou algum recurso, porque mesmo a gente pensando, essa pessoa foi pedir refúgio nos Estados Unidos, ou aqui em algum país da Europa, ela precisou de algum recurso para que um atravessador, para que alguém, ou os custos de transporte aéreo que seja, conseguissem trazer essas pessoas para uma outra perspectiva. Então, essas pessoas, elas acabam sofrendo e é uma grande crise humanitária, uma migração massiva dessas pessoas para buscar a sua sobrevivência e a sua dignidade, né, de vida. Então, pode passar o próximo slide, Jordi. Do ponto de vista da sociedade, é buscar o básico, a preservação dos direitos humanos, segurança, estabilidade, acesso à educação, a toda essa questão que é básica para qualquer sociedade, mas que hoje no Congo a sociedade tem sido ceifada, não tem tido acesso a isso, né? Então, falando sobre as Nações Unidas, alguns países, como Angola, outros países da vizinhança, tentam o tempo todo fazer acordos entre a Ruanda e o Congo, ou dentro do Congo, entre esses grupos, porque o que é que o Congo acusa? Que essa milícia, M23, ela recebe o suporte de Ruanda, tanto para as armas, toda essa força bélica que eles têm, quanto para suas atuações. Então, e Ruanda nega isso, fala, não, não temos nada a ver com isso. E essa disputa fica sendo sempre nesse contexto. Jordi, pode passar o próximo slide, por gentileza? Pronto. E aí, nessa abordagem das Nações Unidas, na década de 60, as Nações Unidas já estavam no Congo. Esse país, na verdade, é um país que já vem de conflitos de muitos e muitos tempos. Na década de 60, ele era colônia da Bélgica e por isso falam como primeira língua o francês, né, além de todos os dialetos. Então, a Bélgica, quando eles conseguiram a independência, eles trocaram o nome para República Democrática do Congo e a ONU estava lá presente. Então, estabeleceu uma força, tinha um braço próprio da ONU que chama MONUSCO, até hoje ele atua, mas ele começou a atuar em frentes diferentes. Então, em um momento foi para restabelecer a dignidade da população, o acesso à educação, depois atuou como força armada, então atuou como poder bélico para tentar coibir esses grupos de rebeldes, e cada hora eles foram mudando a forma de atuar, mas hoje o conflito está tão intenso e tão perigoso que a própria ONU retirou a sua atuação nessa tentativa e ficou só nos bastidores fazendo a busca por pacificação. Então, o tempo todo eles fazem acordos e de cessar-fogo, então a disputa vai e volta, já tem pelo menos uma década que está dessa forma. O último acordo foi feito em agosto de 2024. Então, eles pararam, cessaram fogo, mas não cederam à região. E aí a própria sociedade, a gente, para fazer esse trabalho, a gente leu vários artigos, ouviu vários documentários, e aí existe um grande conflito de interesse, como sempre. Então, por exemplo, a China e os Estados Unidos, que são detentoras de várias minas, extraem minérios lá dessa região rica
dão suporte de alguma forma à sociedade, mas não na sua totalidade. A ONU foi acusada de se beneficiar financeiramente dessa região, então por isso que também não toma uma atitude mais drástica com relação ao que tem acontecido com relação às milícias. E no meio desse conflito todo, como eu falei, tem a sociedade. Então, o que os organismos tentam fazer, e várias instituições, tem uma instituição da Inglaterra, que são os Quaker. Eles dão suporte na parte de educação, então várias ONGs, várias empresas, várias pessoas físicas tentam dar suporte à sociedade, que é o lado mais fraco disso tudo. E aí, olhando numa perspectiva dessas, eu pensei, nossa, acho que tem alguns conflitos que a gente não imagina como eles serão capazes de serem solucionados. Esse do Congo, para mim, é um deles. Então, a gente tem aqui a preocupação com Rússia e Ucrânia, agora, com a nova presidência maluca dos Estados Unidos, pode ser que algum acordo se chegue, nesse sentido entre esses dois países, com a intervenção dos Estados Unidos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas alguns conflitos, como esse, por exemplo, do Congo, eu não imagino. Eu imagino que vai ter sempre esses altos e baixos e. E sempre vai acontecer porque ninguém quer largar o benefício financeiro, que é de fato que hoje está em disputa nisso. Eu não penso que seja mesmo uma questão étnica, embora quando a gente analisou, e a minha parte foi a mais difícil de analisar, porque eu fiquei com o grupo dos rebeldes, então defender rebelde não é fácil, embora eu tenha tentado pensar sobre a perspectiva deles, mas o que eles fazem, e nesse trabalho a gente não trouxe esse recorte, mas o que eles fazem com a sociedade, a violência contra as mulheres, as crianças, e a quantidade de pessoas que já morreram nesse conflito, então tudo isso é de forma tão gigantesca e tão desumana que é muito difícil, pensar de forma positiva sobre essas pessoas. Ao mesmo ponto que o governo também não tem feito o seu papel mínimo, básico de proteção dos cidadãos, porque tem um momento que você também vai ter que pensar em resolver, uma situação, já que toda a sociedade, né, é aquela parte toda, vamos imaginar no Brasil, é como se pegasse toda a parte do nordeste do Brasil e essas pessoas todas estivessem no meio de uma guerra, literalmente, enquanto a outra parte do país segue a sua vida estudando, tendo acesso a todos os seus direitos básicos. Ah, então, esses mecanismos, esses organismos, eles entram para tentar minimizar a dor, o sofrimento, especialmente da sociedade. E aí, no próximo slide, Jordi, por gentileza, nessa análise dessa negociação, a gente entrou num conflito mesmo e numa perspectiva de refletir por que é que alguns conflitos globais, eles causam mais, tristeza, preocupação e o que seja com algumas pessoas em detrimento de outras. Porque esses, por exemplo, da África, por exemplo, nesse caso, mais de 6 milhões de pessoas já morreram em 30 anos. São 6 milhões. E a gente, por exemplo, no Brasil, você não vê a mídia falar tanto sobre isso, aqui na Europa tampouco. Eh, Nos Estados Unidos eu nunca ouvi, assim, tinha alguns canais de notícia internacional, Al Jazeera, como no Brasil a gente tem também, mas se você não buscar, na grande mídia você não vai ter acesso a essas informações. Elas correm muito no mundo paralelo. Mas alguns conflitos, e aí a resposta que a gente obteve para essa reflexão é: nós somos seletivos, sim, nas nossas dores, mas a questão geográfica faz com que a gente tenha muito essa reflexão. Então, por exemplo, no Brasil, o que acontece com a Venezuela acaba nos tocando mais, porque são os países mais próximos. Aqui na Europa, por conta dos acordos econômicos, os blocos tentam se proteger, então a perspectiva vai muito segmentada. E a África, infelizmente, acaba ficando muito isolada desses contextos e a ajuda acaba não chegando da forma que deveria, para que esses conflitos conseguissem, ser mais, minimizados. Então, pronto, a minha contribuição com vocês essa noite foi isso. Eu espero ter ajudado a trazer um pouco que esse mundo, né, da mediação, do conflito, da arbitragem, esse mundo paralelo à reflexão legal. E nesse ponto da negociação, por exemplo, você tem essas tentativas fora da corte,
dos organismos como ONU ou dos próprios países tentando restabelecer esse relacionamento e a paz entre os países, mas numa instância máxima ele também vai para a corte. Por exemplo, agora nós temos visto, Israel sendo acusado de genocídio com relação ao que está acontecendo com a Palestina. Então, num primeiro momento foi tratado: "Ah, a Palestina atacou primeiro. Ah, mas é um conflito muito antigo, é um conflito que vem desde a época da Bíblia, não tem como se resolver". Só que a coisa foi escalonando de uma forma que muitas vidas inocentes estão indo embora. E aí, alguns países, como a África do Sul, o Brasil, alguns países denunciaram Israel como estar cometendo o crime de genocídio. Então, a análise vai ser feita e, numa instância máxima, se os representantes dos países forem condenados, dos dois lados eles serão presos e serão punidos pelo crime de genocídio. Então, vamos tentar ver se na prática isso vai acontecer, mas, como eu falei, primeiro há uma tentativa de resolução pacífica e quando isso não acontece, isso pode escalonar para outros mecanismos para que a situação seja resolvida. Então, essa era a minha contribuição da noite, espero ter ajudado a todos vocês e se tiverem alguma dúvida, o Jordi vai deixar o meu e-mail também à disposição. Muito obrigada, boa noite a todos.